sessões. Eu tenho também o prazer de estar aqui com vocês. Agradeço as palavras de Gisélia e da professora Isabela. E vou tentar expor um pouco no início como é que a gente está pretendendo passar esse dia de hoje, intercalando algumas conversas, algumas exposições e alguns vídeos para não ficar muito cansativo para vocês. 8 horas de aula expositiva, efetivamente, pouca gente aguenta. Então nós vamos iniciar, antes de explicar para vocês o que é política de saúde, quais os conceitos que nós usamos, como é que se pode fazer uma análise da política de saúde no Brasil. Eu vou passar um filme que alguns de vocês podem conhecer, mas de alguma maneira facilita o entendimento inicial do que pode ser entendido como política de saúde. Iniciar uma reflexão sobre o que é política de saúde, o que são as práticas de saúde relacionadas a essas políticas e, particularmente, as dificuldades e as oportunidades que temos para fazer o crescimento do nosso sistema público de saúde. Sublinhando como uma notinha de pé de página, quer dizer, o filme traz vários usos da Previdência para além da Previdência da saúde. A própria industrialização no Brasil, com a volta redonda, com investimentos que vieram da Previdência. Os empresários sempre estavam de olho na Previdência, vocês viram em vários momentos do filme. Posteriormente, estes recursos da Previdência foram utilizados para a construção de Brasília. Os recursos da Previdência foram utilizados para a ponte Rio-Niterói. Os recursos da Previdência foram utilizados para a Transamazônica, para Itaipu, etc, etc, etc. Então o filme traz muitas ilustrações dessa afirmação que a colega acabou de fazer. Lembrar para vocês de que este filme traz vários momentos do encontro ou dos desencontros entre a sociedade e o Estado. Ainda que esse Estado não esteja sendo conceituado como eu estou insinuando, e sim falando mais em governo, né? Então, para isso a gente precisa entender o que é que caracteriza a nossa sociedade, como é que ela está organizada, quais são os interesses que permeiam essa sociedade e como eles se expressam ou se revelam no âmbito do Estado. Porque uma coisa é a gente fazer uma crítica moral, poxa, não estão de alguma forma atendendo às nossas necessidades, ou uma crítica jurídica, não estão respeitando as leis, etc. E uma outra coisa que eu quero de alguma forma insinuar uma discussão aqui com vocês é uma crítica política. Mas uma crítica política não no sentido do eu acho, do achismo, mas uma crítica política que permita a gente examinar concretamente como é que essa sociedade está estruturada e a partir daí entendemos qual é o sentido das políticas públicas. Saúde, serviços de saúde, sistemas de saúde existem não apenas para atender os direitos das pessoas e as necessidades de saúde. O filme, pelo primeiro momento da Primeira República, indica que o Estado brasileiro praticamente se omitia em relação à saúde. A saúde era uma questão ou da caridade ou uma questão de quem podia pagar o seu médico particular. Somente quando o início da industrialização, interesses econômicos passaram a ser prejudicados pela omissão do Estado, que fizeram com que o Estado brasileiro, através do governo, interviesse para garantir o saneamento dos portos e, portanto, o escoamento das mercadorias produzidas no Brasil, como também as importações que vinham dos países mais desenvolvidos, inclusive da força de trabalho, se fossem viabilizados. Então, com isso, vocês estão tendo um exemplo acentuado pela colega de que, para além de atender saúde, o sistema e o governo, o Estado, atende a interesses econômicos, portanto, a saúde tem uma relação estrutural com a economia, com a forma de organização econômica da sociedade. Muitas vezes a gente tem uma ideia um pouco inocente, ou uma ideia ingênua, de que o Estado está a serviço do povo, da sociedade. E quando nós vamos além da foto, tentando ver o movimento de um filme,
a gente vai perceber que o Estado responde a outros interesses que não necessariamente os interesses da população, da maioria da população. Embora, em determinadas situações, vocês viram isso ao longo do filme, quando a população se organiza, pressiona, luta, consegue extrair algo do Estado, algo dos governos para as suas necessidades. Então isso não é um processo linear, tranquilo, isso é um processo complexo que a gente precisa compreender melhor estudando política de saúde. Então nós estamos agora introduzindo vocês em uma palavra que o filme praticamente nem toca, uma palavra não, uma expressão chamada Reforma Sanitária Brasileira. O SUS, adiantando um pouquinho, é um dos filhos desta Reforma Sanitária Brasileira. É um dos produtos, não o único, é o mais conhecido, mas não é o único. E essa Reforma Sanitária Brasileira, que nasce especialmente na década de 70, nas lutas pela democracia e contra a ditadura, esteve muito alinhada com a reforma psiquiátrica no Brasil. Isso a gente pode depois aprofundar um pouquinho com vocês. Continuando a discussão, as impressões de vocês acerca do filme. Eu vou provocar um pouquinho, enquanto... pode passar, mas eu vou provocar. Vocês notaram que de vez em quando no filme aparecem tanques, forças militares, polícia, etc. Bom, notaram, né? Tudo bem, a gente pode retomar. Com isso eu quero dizer para vocês de que o Estado dispõe de aparelhos ideológicos, como por exemplo as universidades, as escolas, a mídia, e que faz a cabeça das pessoas, mas o Estado funciona especialmente com aparelhos repressivos. E toda vez que na sociedade há embates, há lutas, esta face mais coercitiva do Estado se expressa. E também vocês vão vendo que a história do Brasil é recortada por golpes militares. Assim foi em 30, assim foi em 64, assim foi na deposição de Getúlio, assim foi quase no suicídio de Getúlio. Chegamos até o filme mostrar um golpe preventivo, ou seja, o general Lott interveio para poder garantir a posse de Juscelino Kubitschek, porque não queriam deixar. Uma tentativa de golpe em 61 para não permitir que o vice-presidente da República assumisse diante da renúncia do senhor Jânio Quadros. E um golpe de 64, que esse durou 21 anos, que a história se repete. Tem uma frase histórica que eu vou mencionar aqui a partir dela, que a história, na primeira vez, se realiza sob a forma de tragédia, e a segunda, quando se repete, é sob a forma de farsa. Qualquer semelhança com o que vocês estão vivendo no momento não é mera coincidência. A outra coisa é em relação às OS. Vocês viram aí no filme, estou tentando, eu já decorei um pouco esse filme, né? Tem uma hora nesse filme que se diz que os jovens dizem que estão questionando a legalidade, a constitucionalidade das OS, OSC, como alguns falam. Isto foi feito pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Isto foi feito por uma ação questionando a inconstitucionalidade desta criação das OS pelo PT. No Supremo Tribunal Federal, esta ação levou 17 anos para ser julgada. 17 anos. Quando chegou recentemente, há uns 2 anos atrás, finalmente, o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fux, você conhece ele? Tem um cabelão, bonitão e tal, diz que tem quem gosta, né? Diz que ele toca guitarra, que ele dança rock, né? Que ele luta judô, e que se preocupa muito com o emprego da filha e conseguiu pedir a muita gente para arranjar o emprego para ela.
esse senhor deu um parecer dizendo que as OS são constitucionais. E foi acompanhado pelo restante do Supremo Tribunal Federal, a maior corte do Brasil. Então, até este esforço que foi mencionado aí no filme, de questionar a inconstitucionalidade das OS, isso, a instância mais alta de decisão judiciária no Brasil já disse que OS é legal, é constitucional, que isso depende do governo. Todo governo, quando vai se candidatar, apresenta o seu programa e as pessoas votando nele. Então isso é completamente, estou usando de uma forma um pouco irônica, normal em uma democracia. Eu só quero lembrar o seguinte, que não parou lá na Transamazônica. Os recursos da Previdência continuam sendo utilizados para outros fins que não necessariamente a Previdência. E os governos, particularmente as áreas econômicas dos governos, manipulam a contabilidade da Previdência para poder dizer que tem déficit. Então, já existem teses de mestrado, dissertações de mestrado, teses de doutorado, mostrando que a Previdência não está falida nem está em déficit. Se você computar, do ponto de vista contábil, as várias fontes de receita da Previdência e as despesas, existem estudos nesse sentido, apontam que a Previdência é superávit. Segunda questão que também está muito ligada a isso. O governo Fernando Henrique, ainda antes de seu governo, quando era o Fernando Henrique ministro da Fazenda de Itamar Franco, ele criou um mecanismo que permitia que se retirasse dos orçamentos uma quantidade de recursos, mais ou menos em torno de 20% do orçamento federal, para ser uma espécie de socorro social. O nome era um nome sedutor. Quem iria ser contra essa função social? Depois eles mudaram o nome e disseram que era Fundo de Estabilização Fiscal. O que quer dizer isso? Para estabilizar a situação fiscal do governo, o governo retirava 20% da saúde, da educação, da previdência, etc., e fazia o que queria. E o que é que ele queria naquela época? Pagar os bancos, os juros e as amortizações. Isso depois se transformou, com o nome mais correto, em DRU, Desvinculação das Receitas da União. Então, há quase 20 e tantos anos, 22 anos, o governo federal retira 20% dos orçamentos para poder pagar os juros e amortizações da dívida que não foi nenhum de vocês que contraiu, nem eu. Ok? Essa DRU é renovada de tanto e tantos anos. E uma das últimas renovações propostas para a DRU foi em 2015, já no segundo mandato da presidente Dilma. E com as mudanças que ocorreram no Brasil, eles acharam pouco 20%, subiram para 30%, e acharam pouco a desvinculação de receitas da União DRU e embutiram a DRE, que é a desvinculação de receitas dos estados, e a PRU, que é a desvinculação de receitas dos municípios. Então, qualquer prefeitinho, não estou falando em estatura não, viu? Qualquer prefeitinho desse estado pode tirar 20%, 25% da saúde e pintar a parede, fazer viaduto, etc, etc. E está perfeitamente legal, porque este Congresso que está aí ampliou a DRU para a DRE e para a desvinculação de receita dos municípios. Então, esta é mais uma informação. Na medida em que os recursos da Previdência não fossem desviados pela DRU, também era uma outra indicação da sua estabilidade financeira.
Esse filme, em alguns momentos, especialmente quando vemos uma pessoa sendo torturada brutalmente daquela maneira, enquanto outros estavam dizendo para frente Brasil, realmente são momentos muito tristes da nossa história. E mais triste ainda é ter alguém, às vezes da nossa família, às vezes algum amigo hoje com saudade daqueles tempos. Isso é que mais nos comove. Mas eu vou retomar um pouco a discussão sobre a municipalização, porque eu acho que esse é um dos sucessos do Sistema Único de Saúde ao longo das exposições que eu vou fazer. Eu quero só dizer para vocês o seguinte: o Brasil, né, sem nenhum ufanismo, é um dos grandes países do mundo até em termos de território. São 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, são 206 milhões de habitantes, são mais de 5.500 municípios. E um país como esse, dessa extensão, com toda essa história que vocês viram, com todas as desigualdades, conseguir em 30 anos, que para nós pode ser muito, mas para a história é um pequeno, muito pequenininho, descentralizar as decisões em termos de uma política de saúde, isso não é simples. Cuba é desse tamanho, uma ilhazinha maior é a Inglaterra. São países que avançaram no sistema público de alguma forma universal e descentralizado de saúde. Mas fazer isso em 30 anos, hoje nós temos mais conselheiros municipais de saúde do que temos vereadores no Brasil. Então eu acho que todas as decisões que eram feitas no Brasil antes do SUS, ou eram na esplanada do Ministério, na sede do Ministério da Saúde, ou era ali perto da Cinelândia, no Rio de Janeiro, na Rua do México, onde estava a sede do INAMPS. Hoje ainda tem muitas coisas centralizadas no Ministério da Saúde, mas muitas decisões, para o bem e para o mal, são tomadas no âmbito do município. E saúde coletiva não é apenas uma nova expressão, representa um campo de conhecimento que está assentado em 3 grandes pilares. A saúde coletiva, ela está assentada no pilar disciplinar de uma disciplina chamada epidemiologia. Um segundo pilar disciplinar da saúde coletiva diz respeito às ciências sociais e humanas aplicadas à saúde. Isso é um outro conjunto disciplinar. E o terceiro pilar que sustenta este campo de conhecimento da saúde coletiva diz respeito às políticas, ao planejamento, à gestão e avaliação em saúde. Claro que a saúde coletiva dialoga com a clínica, com o laboratório, com a geografia, com a economia, mas no seu campo de conhecimento ela está vinculada a esses 3 grandes conjuntos disciplinares. Repetindo: epidemiologia, 1, 2, ciências sociais e humanas, 3, política, planejamento e gestão em saúde. Neste curso que vocês estão fazendo, vocês vão estar muito mais próximas e próximos da questão do planejamento e da gestão do que propriamente da epidemiologia ou das ciências sociais. Mas, por exemplo, política de saúde é uma das disciplinas da saúde coletiva que mais tem uma aproximação interdisciplinar. Então, ela dialoga com a epidemiologia, com as ciências sociais e humanas, e especialmente com uma maneira de intervir sobre a realidade através do planejamento e da gestão. Para isso ficar um pouquinho mais claro para vocês, eu diria que a saúde coletiva tem um compromisso de entender o que se passa com a realidade de saúde. Quais são os principais problemas e necessidades de saúde de uma população? Quais são os seus determinantes? O que é que explica a distribuição dessa ou daquela doença? Por que em um determinado momento nós temos uma epidemia? Então esse conjunto de perguntas está vinculado ao campo da epidemiologia. Okay? Geralmente tem uma expressão quantitativa, se trabalha com indicadores, com taxas, com gráficos, etc. Por outro lado,
Muitos desses problemas não podem ser explicados exclusivamente por associações estatísticas. Vocês mesmos foram percebendo ao comentarem sobre o filme que, além da história, tem a sociologia, tem a antropologia, tem a economia, que nos ajuda a entender o que está se passando na realidade. Então, essas ciências sociais e humanas nos ajudam a entender não só a ocorrência dos problemas de saúde, mas também, isso nos interessa aqui em particular, as respostas que a sociedade apresenta para enfrentar os problemas de saúde. Então, as ciências sociais nos ajudam a entender essas respostas que a sociedade faz para enfrentar os problemas de saúde da nossa população, e uma dessas respostas é a organização de um sistema de saúde. Então, tanto a epidemiologia quanto as ciências sociais nos ajudam a entender, a compreender, a explicar os problemas, mas não nos ajudam tanto a intervir sobre eles. Então, esta resposta social, esta intervenção que se faz sobre os problemas, necessidades de saúde, sobre os sistemas de saúde, sobre os serviços de saúde, sobre as práticas de saúde, estou falando muitas coisas juntas, se faz através da política, do planejamento e da gestão. Não se tratam de ações individuais. Portanto, ao intervir sobre o social, ao intervir sobre o coletivo, isso não pode ser feito de uma forma espontânea. Então, as políticas são respostas sociais concebidas para poder enfrentar essas questões. Precisa pensar antes do agir. Alguém já falou até pensar para agir e agir para pensar melhor. Isto é o trabalho do planejamento. É pensar antecipadamente a ação. Cada um de nós individualmente pode não querer saber de planejar sua vida por mais de 15 dias. Mas nenhum de nós que tem uma responsabilidade com o sistema de saúde ou com uma grande unidade de saúde pode se dar o luxo de não planejar. Da mesma maneira, não basta o planejamento, não basta o plano de voo, não basta o desenho do arquiteto. É preciso o trabalho do engenheiro, do mestre de obra, do operário, que trabalham, portanto, na gestão, fazer com que as coisas aconteçam. As coisas que foram formuladas pela política, que foram programadas pelo planejamento, se realizem no cotidiano das instituições do serviço de saúde. Então, nós vamos hoje, vocês vão ter outras aulas aqui com outros colegas, hoje nós vamos nos fixar em um dos pilares, que é o pilar do política, planejamento e da gestão, e dentro do política, planejamento e da gestão, a política. Bom? Política é uma palavra que vem de cidade, de polis. Supunha ainda na época dos gregos, em que as pessoas se reuniam na cidade para discutir a vida, os problemas, encaminhados. Então a política nasce especialmente na Grécia e muito particularmente voltada para a democracia. A democracia também nasce na Grécia. Não vou contar uma história grande sobre ciência política, fiquem tranquilos, mas para poder chamar a atenção de que política tem a ver com cidadãos, com pessoas que estão dentro da cidade discutindo os seus problemas. E uma das formas de discutir esses problemas é através da democracia, em que o povo pode participar e decidir sobre sua vida. Claro que tinham pessoas que não participavam disso. As mulheres, por exemplo, na Grécia. E mesmo no Brasil, foi muito tempo que se passou até que as mulheres pudessem votar. Mas, mais do que as mulheres, os escravos também não eram cidadãos, nem cidadãs. Então vocês veem que na própria emergência da política e da democracia já havia desigualdades e já havia privilégios e exclusões. Então, mas eu quero destacar com isso, com vocês,
de que política implica ação coletiva, implica reunião de pessoas para discutir problemas. Então, o objetivo dessa aula, portanto, é apresentar para vocês política de saúde enquanto uma disciplina acadêmica e, ao mesmo tempo, um âmbito de intervenção social. Por que eu estou fazendo questão de colocar logo isso aí? Para vocês não pensarem em ouvir de vez em quando aí, rapidinho, que nós vamos tratar aqui de politicagem. Ok? Nós vamos tratar a política como objeto de estudo. E da mesma forma, como uma possibilidade de intervenção. Vocês assinalaram, olha, a população se organizou e interveio de tal ou qual forma. Isso é uma intervenção. Quando o secretário de saúde disse que quer fazer isso ou aquilo, isso também é uma intervenção. Então nós vamos estudar hoje aqui política de saúde como disciplina acadêmica, que estuda, portanto, essas respostas sociais aos problemas de saúde, e também como âmbito de intervenção. E são várias as formas de intervenção. Eu já falei para vocês desses conjuntos disciplinares da saúde coletiva. Além de tratar de conjuntos de indivíduos que discutem seus problemas, a política de saúde abrange questões relativas a poder. Então, poder é um conceito central em política de saúde. Qual a natureza desse poder? Qual a sua estrutura? Como é que ele é apropriado? Qual é a sua distribuição? Como ele é conquistado? Quais são as lutas que se fazem em torno do poder? Portanto, eu estou querendo colocar para vocês que no âmbito da saúde também existe poder. Existem relações de poder, que são relações sociais. Poder é uma palavra, além de ser um conceito em ciências políticas, que induz um certo constrangimento para as pessoas, como que se fosse uma coisa feia, ruim. Mas não é possível fazer coisas sem poder. Ok? Então, para realizar projetos, para intervir sobre a realidade, há que conquistar poder. Então, uma visão, às vezes, religiosa, acerca do poder como uma coisa suja, de alguma maneira precisa ser descolada nesta oportunidade que a gente quer tratar o poder numa perspectiva de ciência política. Então, a política de saúde abrange, portanto, poder. Poder é uma relação social, geralmente desigual, em termos de recursos, em termos de força, em termos de símbolos, etc. O que faz com que uma relação social seja uma relação de poder é geralmente quando ela é assimétrica, ou seja, uns têm mais do que outros. Por isso que o poder implica sempre em lutas, no sentido democrático. Política de saúde também se refere ao estabelecimento de diretrizes do que fazer, de planos e programas de saúde. Normalmente, quando as autoridades falam em política de saúde, elas querem se referir especialmente a essa segunda dimensão do poder. As diretrizes, os planos de ação, os programas, projetos, etc. Eles não estão muito interessados, ou elas, as autoridades, não estão muito interessadas em discutir o poder. Tanto mais porque geralmente concentram poder. No Brasil, em português, a língua portuguesa, tão rica como a nossa língua de Camões, de Fernando Pessoa, de Carlos Drummond de Andrade, né? Essa língua que é tão rica, para a política ela é pobre. A mesma palavra política, o verbete política no dicionário vai servir para um lado e para o outro. Como vai servir também para a politicagem. É a mesma palavra.
Mas no inglês há uma certa diferença entre politics, que trata do poder, como é que ele é exercido, e de policy, que faz referência às diretrizes, aos planos de ação, aos projetos, programas, etc. Como no Brasil utilizamos a língua portuguesa, vamos falar em política de saúde, e vocês sempre tenham em mente que quando eu estiver falando em política de saúde, eu não estou falando só na política de saúde do homem, na política de saúde da população negra. Não, eu estou falando disso, mas também de como é que se distribui o poder técnico, o poder administrativo e o poder político em saúde. Então a questão do poder está presente nas reflexões e nas discussões e nas investigações que realizamos em relação à política de saúde. Portanto, em português, a palavra política envolve tanto as dimensões do poder como as diretrizes. E em saúde coletiva, nós tratamos a política de saúde como uma disciplina acadêmica, estamos interessados em perguntar como é que é exercido esse poder e quais são as intervenções planificadas que o Estado, através dos governos e das instituições, realiza para enfrentar problemas e necessidades de saúde. Eu costumo utilizar essa definição, é mais uma definição do que um conceito, para poder juntar as duas partes. Então nós definimos política de saúde como disciplina acadêmica que estuda tanto as relações e o exercício do poder, mas também a formulação, a condução, a implementação e eu ainda acrescento a avaliação de política de saúde. Ainda que no discurso oficial, política de saúde geralmente seja tratada apenas como diretrizes ou como planos de ação. Muitos de vocês têm formação em ciências biológicas, e geralmente célula é célula em qualquer momento, em qualquer lugar, mas em ciências sociais os conceitos variam. As concepções em cima de um mesmo conceito podem ser divergentes. Então a gente tem que fazer um certo esforço de apresentar essa terminologia para vocês, no sentido de que para uma das visões ou concepções de política de saúde é apenas um conjunto de princípios, propósitos, diretrizes, decisões de caráter geral voltadas para a questão saúde. Essa é uma das definições. E não está errada, só que ela é insuficiente. Uma outra concepção diz respeito a uma proposta de conservação ou de redistribuição do poder no setor saúde. Essa definição dá conta de que sempre existe uma política de saúde, mesmo quando ela não é explicitada, mesmo quando ela não é planificada, mas sempre há uma forma de agir, seja por ação, seja por omissão. Então existe a política de saúde. E esta forma de atuar por ação ou por omissão pode ajudar a conservar as relações de poder vigentes ou criar espaços para transformá-las. Então existem políticas de saúde que tendem a manter as coisas como são e tem políticas de saúde que criam espaços para que os sujeitos, os atores, possam intervir e mudar as relações de poder. Se vocês me permitirem um pouco de uma reflexão ad hoc, eu diria que um curso de atualização ou um curso de mestrado pode contribuir para conservar as relações de poder nas instituições que vocês pertencem ou pelas reflexões, discussões, estudos e intervenções que vocês venham a fazer, mudar determinadas formas
de exercício do poder nas instituições que vocês pertencem. Então, a educação não muda o mundo, mas ajuda a mudar as pessoas que podem mudar o mundo. Quem falou isso não fui eu, não, foi Paulo Freire. E uma terceira forma de conceber as políticas de saúde está muito vinculada à intervenção do Estado, atuando, portanto, sobre a organização das práticas de saúde para enfrentar problemas e necessidades de saúde. Vocês estão vendo que essas três concepções se complementam, ainda que algumas excluam uma reflexão sobre o poder e outras se apropriem. Porque não é possível falar de Estado sem falar em poder. Porque o Estado é uma instância da sociedade que concentra o poder. Tem, inclusive, a possibilidade do exercício legítimo do uso da força. Desde a força de transferir um funcionário de um lado para o outro, né, até a força dos canhões e dos tanques que vocês viram no filme. Então, agora sim, a gente pode dizer que política de saúde é uma resposta social por ação ou omissão. Então, até o início do século XX, a resposta do Estado brasileiro em relação à saúde era pura omissão. Por quê? Porque a concepção liberal que orientava o Estado brasileiro daquela época é de que o Estado só devia intervir naquilo e somente naquilo que o indivíduo sozinho ou a iniciativa privada não pudessem fazer. Hoje vocês falam em Estado neoliberal, Estado mínimo. Naquela época era o Estado liberal. Então não cabia ao Estado intervir sobre a questão social, não cabia ao Estado intervir sobre a questão da saúde. Então era uma forma de fazer política por omissão. Mas com as contradições que foram criadas no início do século, que vocês viram no filme, fez com que o Estado passasse da omissão para a intervenção, para uma ação, fazendo com que as condições de saúde dos indivíduos e das populações, seus determinantes, foram objeto de atuação do Estado. Então, com isso, o Estado intervindo na produção, na distribuição, na gestão e na regulação de bens e serviços que afetam a saúde da população, inclusive, mais recentemente, o ambiente. Então, foi o Estado obrigando que as pessoas tomassem vacina contra a varíola, foi o Estado tirando os pobres miseráveis do centro do Rio para fazer a Avenida Rio Branco e, portanto, diminuir a quantidade de cortiços que facilitava a transmissão da tuberculose, foi o Estado combatendo através dos guardas sanitários, né, o Aedes, que transmitia a febre amarela. Então eram várias intervenções que se faziam e que puderam ser objeto de política de saúde, como vocês perceberam, através das campanhas sanitárias. Campanha sanitária foi um primeiro tipo de intervenção que o Estado brasileiro realizou em relação à saúde. Ninguém falava em direito à saúde naquela época. Falava em intervir através de campanha com estrutura toda militar, vertical, autoritária, para poder dar conta dos problemas de saúde, as epidemias, as doenças pestilenciais daquela época. Recentemente, foi feito um levantamento da produção científica brasileira acerca de política de saúde como disciplina acadêmica, e os autores identificaram um conjunto de conteúdos que compõem a nossa disciplina, que são, portanto, objetos de pesquisa, objetos de estudo. Por exemplo, os estudos sobre o papel do Estado, a relação Estado-sociedade, que eu chamava a atenção para vocês, que não é possível entender o filme sem ver essa dinâmica do enfrentamento dos grupos sociais e das suas relações com o Estado. Como o Estado reage às condições de saúde da população e seus determinantes? Propostas e prioridades para a ação pública. Estudos de políticas econômicas e sociais. No intervalo, um colega de vocês veio me perguntar assim, Jair Nilson, e aí, como é que tem essa relação entre política de saúde e a política econômica? Não é possível estudar política de saúde sem dar uma olhada no que se faz na economia, na política econômica.
e especialmente, mas não exclusivamente, a questão do financiamento. Financiamento é poder, financiamento é recurso, é poder administrativo. Sem financiamento se compromete um conjunto de políticas públicas, particularmente, no nosso caso, o sistema público de saúde. Com essa definição de política, vocês já podem ver alguns conceitos básicos que nós vamos tratar ao longo do curso. Um desses conceitos básicos diz respeito a problema de saúde. Problema, geralmente, tem uma ideia de alguma coisa que nos incomoda, alguma coisa mais negativa. Mas eu posso dizer para vocês que problema em planejamento e em política pode ser entendido como uma diferença, um gap, uma distância entre o que é e o que pode ser ou deveria ser. Então, toda vez que a gente identifica, por exemplo, numa população hoje que tem uma mortalidade infantil de 10 por mil nascidos vivos, isso é um grande problema, porque tem países que já têm uma mortalidade infantil de 4 por mil. Então, isso é uma definição de problema que é sempre relativa. O problema expressa uma necessidade não atendida ou uma demanda não atendida. Então, vocês já vão começar a utilizar termos que são de planejamento de política de saúde, mas termos que também são da economia. Demanda e necessidade são conceitos que são utilizados em economia. Uma coisa bem simples. A economia tende a ser uma resposta racional diante do fato de que as necessidades humanas sempre crescem numa proporção muito maior do que crescem os recursos. Então, essa distância, esse gap entre necessidades e recursos, que expressa o princípio da escassez, pode ser encaminhada, equacionada, resolvida, contrapondo-se ao princípio da racionalidade. O que é que eu posso fazer para que, ainda que os recursos não possam crescer muito, como é que eu posso atender as necessidades de uma forma mais razoável? Então, isto que está na economia chega também na política de saúde. Então, as necessidades e demandas expressam, portanto, carências de diversas ordens na nossa população. Muitos dos problemas de saúde da nossa população não são culpa do Aedes, expressam necessidades econômicas não atendidas, ambientais, políticas, epidemiológicas, etc. Então, a saúde coletiva nos ajuda a entender a distribuição das doenças na nossa sociedade, ou do processo saúde-doença, para além dos aspectos biológicos e ecológicos. Ninguém está negando a biologia nem a ecologia, mas a gente precisa do social para entender melhor o que se passa na determinação desses problemas de saúde. O segundo conceito básico que nós estamos usando para enfrentar os problemas, as respostas sociais. Como são feitas essas respostas sociais? Através de um conjunto de políticas. A saúde é uma delas, mas políticas econômicas, sociais, ambientais, etc., que implicam toda uma mobilização, organização, participação no processo político, para que possam ser traduzidas as diretrizes em ações. Ações que são específicas em saúde, como, por exemplo, uma consulta médica, uma internação, uma vacinação, uma atividade de inspeção sanitária feita pela vigilância em um banco de sangue. Mas existem também ações inespecíficas. São ações que você pode fazer sobre o ambiente, sobre a sociedade, que vão repercutir positivamente na saúde da população. Por exemplo, quando você melhora as condições de vida, de habitação, de alimentação das pessoas. Por isso que nas nossas linguagens, nós sempre falamos em promoção da saúde, mas também falamos em prevenção de doenças, prevenção de riscos, prevenção de danos, recuperação da saúde, reabilitação da saúde, etc. O que significa que existe um processo saúde-doença em que, sobre este processo,
você pode atuar em diversos momentos desse processo. Desde os momentos mais finais, que eu brinco dizendo que você corre atrás do prejuízo, quando o paciente interna no hospital, ou é atendido numa urgência, emergência, isso é porque falharam os outros. Então isso aí é tentar recuperar a saúde perdida. Mas antes disso você pode atuar na prevenção de riscos ou de doença. E antes da prevenção, que ainda são medidas específicas, as medidas preventivas, você tem as ações de promoção da saúde. Melhoria do saneamento, melhoria do trabalho, melhoria do ambiente, melhoria das condições de sociabilidade, etc. Ok? Então vocês vão ver ao longo do nosso curso uma sistematização das ações de promoção da saúde, as ações de proteção da saúde ou as ações de prevenção de doenças e de riscos, e vocês vão ver também as ações que dizem respeito à recuperação da saúde, tanto através do diagnóstico precoce, quanto através da atenção médica hospitalar e especializada, que diz respeito, portanto, à assistência aos doentes. Quando nós falamos em política, vocês perceberam que eu dei um destaque para o Estado. O Estado é a organização política da sociedade. Nas definições mais clássicas do Estado, chama a atenção de que para ter um Estado você precisa ter um território, você precisa ter um povo e você precisa ter soberania. Ou seja, só quem manda naquele território, naquele povo é o Estado. Não cabe um outro país intervir sobre esse Estado. Então, esta forma de definição é uma definição formal, porque em determinadas situações você sabe, por exemplo, que o povo palestino, não é? É um povo, mas que tem problemas na definição do seu território e, sobretudo, na soberania com o que se passa nas relações com Israel. O Estado tem o monopólio do exercício legítimo da força. Eu mencionei isso. Quer dizer, é o Estado que pode prender, é o Estado que pode, de alguma forma, intervir sobre determinados conflitos na sociedade, mas o Estado, quando ele é um Estado democrático de direito, ele faz essa intervenção sob a forma da lei, e que não deveria haver nenhuma diferença entre os cidadãos no cumprimento dessa lei. O Estado concentra poder. Poder, portanto, que pode ser feito através da coerção, que é o uso da força, mas o poder também pode ser obtido através do consenso. Então, no exercício do poder, o Estado utiliza uma moeda que tem cara e coroa. A cara pode ser a força e a coroa pode ser a busca do consenso ativo dos governados. Nenhum Estado abdica do uso da força. Portanto, nenhum Estado trabalha somente com o consenso. Mas nenhum Estado pode trabalhar somente com a força, porque não consegue a participação e a aquiescência dos governados. Então, essa dialética, essa dinâmica entre Estado e como força e como busca de consenso, atravessa hoje a modernidade, a pós-modernidade, o que é que faz com que governos, partidos políticos, etc., possam ser considerados legítimos, democráticos. Em determinados momentos, o Estado utiliza mais a moeda da força, e em outros momentos, a moeda mais do consenso. Mas, ainda assim, com a reserva técnica da força. Vocês sabem, muitos de vocês já fizeram greve, e muitas greves começam com uma discussão, mas quando chega um determinado momento, se apela para a força, ainda que não seja a força física. Bom, esses conceitos, como eu falava anteriormente, podem ser distintos em relação aos autores. Então vão existir autores que privilegiam mais o elemento do consenso, do convencimento, do equilíbrio,
de certa forma, de alguma coisa mais razoável no convívio das pessoas, e outros chamam atenção para a vida como ela é, e não como aquela que gostaríamos que fosse. E a vida como ela é implica nessas contradições, nesses conflitos e no uso da força. Essa é são duas... A gente vai ficando velho e vai contando uns casos, né? Mas eu sempre digo para os meus alunos de política de saúde: ninguém sai daqui inocente nem ingênuo. Pode continuar fazendo a mesma coisa, mas não pode dizer que não sabia, né? Então eu sempre digo isso. Nessa aula não, hoje vocês ainda podem estar muito à vontade. A outra coisa que eu digo é o seguinte: em política a gente tem que estudar a vida como ela é. É quase Nelson Rodrigues. Não é a vida que eu gostaria que fosse. Eu não gostaria de estar vivendo o que estou vivendo hoje, mas eu tenho que entender, né, o porquê que isso está acontecendo e, na medida do possível, ajudar de alguma forma que isso não seja para sempre. Ok? Então, esses autores trabalham de uma forma distinta. Por exemplo, Aristóteles, lá longe na Grécia, já dizia que o homem era um animal político. Ou seja, o homem sempre faz política. Ele não disse que era o homem e a mulher, porque mulher não é. Esse é um autor muito citado. Quantas pessoas vocês já ouviram falar de que a política cuida do bem comum, né? Que os políticos são os nossos representantes para cuidar de todos nós. Alguns até acrescentam, especialmente para os mais pobres, coitadinhos e tal, né? Mas chegou um determinado momento em que se foi além da aparência, ao se buscar a essência dos fenômenos, e saiu uma conclusão, que eu vou até compartilhar com vocês. Quando a sociedade capitalista estava se implantando, que a burguesia tomava o poder da aristocracia e que a industrialização começava a correr solta na Europa, particularmente na Inglaterra, surgiu um documento que disse mais ou menos o seguinte: o Estado não é nada mais, nada menos do que o comitê de negócios da burguesia. Então tirava aquela ideia do Estado como algo para todos, algo que cuidasse do bem comum, e passava a indicar que o Estado defendia interesses. E os interesses, no caso, eram os interesses da nova classe social que se fez presente, particularmente depois da Revolução Francesa, que é a burguesia. Você sabe que aquilo bonito, né, que agora ouvimos muito na eleição da França, igualdade, liberdade, fraternidade, para quem, cara pálida? Liberdade para a burguesia conseguir implantar o seu projeto. Igualdade perante a lei. Então, se a lei for favorável a uns e não a outros, é uma igualdade fajuta. E fraternidade, né? Solidariedade, paciência. Então, esta concepção de o Estado como algo dentro da sociedade que intervém em relação a determinados interesses, isso não é coisa antiga, isso é do século XIX para cá. Mostrando que o interesse maior do Estado é manter a economia capitalista. E chegou ao exagero de dizer que era um comitê de negócio, é como se somente a burguesia estivesse ali sentada no Estado tomando as decisões. Naquela época poderia até ser assim, mas as coisas foram se tornando mais complexas ao longo do século XX e particularmente do século XXI. Mas quando vocês veem, por exemplo, a Fiesp com aquele pato ridículo e com a CNI se reunindo com o Mordomo, ou Drácula, vocês veem quase que uma rede... Não sei se vocês conhecem esses personagens, não, estou falando uma fábula. Vocês devem entender quase que a pertinência
dessa definição de Estado. Dessa vez o golpe foi diferente, não foi com tanque, né? Foi com plim-plim. Gente, então nós vamos poder entender que o papel do Estado varia historicamente, a partir da sua intervenção. O Estado, portanto, pode participar da regulação, da provisão ou prestação direta de serviços, conforme a sua natureza. Esse Estado capitalista, por exemplo, evitava intervir sobre a economia e sobre o social, até 1930. Intervenção do Estado era coisa de país socialista, mas diante da grande crise, da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, o Estado passou a atuar tanto para regular a economia através de políticas de um Sir John Maynard Keynes, se vocês já ouviram falar em keynesianismo, né? Então, mesmo nos países capitalistas, ele intervindo na economia, mas também no social, garantindo aquilo que se chama hoje de estados de bem-estar social, ou welfare states, para garantir determinados direitos. Então, direito, gente, não foi sempre não. Isso tem data. E tem data a partir de confrontos, de lutas, de disputas que ocorrem na sociedade. Então, o Estado vai variar a depender do seu grau de intervenção. Um Estado liberal, que eu mencionei nesse instante, é o Estado que intervém o mínimo possível sobre as relações econômicas e sociais, que mais recentemente tem sido chamado de Estado mínimo, Estado gerencial, alguns até exageram, falam chamar Estado neoliberal. E tem o Estado interventor, o Estado que intervém sobre as condições econômicas e as condições sociais. Dois grandes tipos de Estado: o Estado social-democrata, muito vinculado àquele welfare state que eu mencionei anteriormente, e o Estado socialista, um Estado que supera a forma de organização econômica centrada no mercado e trabalha numa perspectiva planificada. Então, historicamente, até os dias atuais, nós vamos ver estados que têm mais uma cara liberal, uma cara social-democrata ou uma cara mais socialista. Com as mudanças que ocorreram no final do século XX, nós vamos ter muito mais estados com uma feição liberal ou estado mínimo do que estados socialistas e muito menos estados social-democratas. Está ocorrendo um certo fenômeno que faz com que mesmo aqueles partidos que se apresentavam como social-democratas cada vez mais se aproximem de uma postura, de uma ideologia liberal. Socialismo nem pensar, né? Mas então nós vamos vendo até partidos que antes se apresentavam como partidos de esquerda tomando uma feição social-liberal, ou liberalismo social, como falou um filósofo político italiano chamado Norberto Bobbio. Posso contar uma piadinha? Não é piadinha não, é fato. Consta, isso num livro chamado Notícias do Planalto, que um senhor que foi candidato à presidência da República em 1989, que disse que ia matar, ia acabar com os marajás, que ia acabar com a corrupção, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, chamou um grande intelectual brasileiro, Melchior, e disse: poxa, Melchior, dizem que eu sou de direita, mas ninguém que naquela época queria ser de direita, né? Mas para mim, dizia esse candidato, direita é Delfim Neto, é Roberto Campos. O que é que eu posso, como eu posso me apresentar nas rodas dos intelectuais ou dos políticos mais avançados? Aí o Melchior disse: não, você pode seguir as reflexões de Norberto Bobbio. Ele fala de que é possível desenvolver um liberalismo social. Claro que Collor não fez liberalismo social, mas Fernando Henrique, que era um
de um partido social-democrata que cada vez mais teve a forma e a cara do PFL e depois do DEM. Né? E vou parar por aqui porque alguma coisa parecida ocorreu depois. Esse estado de bem-estar social, ele expressou um determinado sistema de proteção social diferente daquele do Eloy Chaves, que criou em 1923, segundo o filme, as caixas de aposentadorias e pensões, que foram as sementes da Previdência Social no Brasil. Aquele senhor não é nenhuma maravilha, apesar dele ser chamado de pai da Previdência Social no Brasil, Eloy Chaves. Aliás, ele disse que ele fez aquela lei para evitar tumultos, não é aquilo que ocorreu lá em 1917 na Revolução Bolchevique. Ele foi muito claro no discurso dele. Mas esse senhor foi o mesmo que nas greves de 1922 em São Paulo, ele era secretário da Justiça e dos Negócios do Interior, reprimiu violentamente os trabalhadores. Vocês veem o que é a história do Brasil. Ele é tratado hoje como o pai da Previdência Social no Brasil. Bom, então, o que ele fez, ele não inventou nada. Porque na Alemanha, no final do século XIX, Bismarck já apresentava a ideia de seguro social. Seguro social que foi definido no filme. Cada um contribui como se fosse um seguro de vida e no final pode conseguir aposentadoria, pensão, etc, etc, etc. Só recebe quem paga. Isto é a origem e é igual à Previdência Social. Seguro social. Implica em participação direta através de contribuições do trabalhador, do empresário e do Estado. A chamada contribuição tripartite. Ok? Isto é previdência social. Isto é seguro social. Isto não é welfare state, isso não é seguridade social. Seguridade social supõe cidadania plena. O simples fato de um indivíduo nascer naquele país, ele já é portador de direitos, independentemente de se ele contribui ou não com a Previdência Social. Isto nasceu no pós-guerra. Os chamados países que apresentaram esse modelo do estado de bem-estar social foram implementando esse sistema de proteção social de 1945 para cá. E um dos exemplos mais significativos deste sistema de proteção social com base na Seguridade Social foi criado na Inglaterra, através de um documento chamado Plano Beveridge, que foi escrito em 1942, mas a primeira iniciativa mais concreta de este plano se fazer ação foi em 1948, quando foi criado o National Health Service, ou seja, o Serviço Nacional de Saúde inglês. É o primeiro sistema público universal do mundo num país capitalista. A mãe do capitalismo, que se chama Inglaterra, pariu o National Health Service. E esse sistema, apesar da Margaret Thatcher e Tony Blair e outros, ainda existe. Existe a ponto da princesinha ter o seu Charlotte no hospital público do National Health Service por parto normal. Então esse sistema existe no país capitalista. Em outras palavras, não há uma incompatibilidade orgânica entre o sistema público de saúde de caráter universal e o capitalismo. Claro que nos países socialistas isso pode ser feito de uma outra forma. Mas esse é um exemplo fundamental que muitos países europeus seguiram a Inglaterra e alguns países latino-americanos, por exemplo, se inspiraram na Inglaterra. O Chile, por exemplo, em 1953, formou
o seu Serviço Nacional de Saúde para todos. Só que a ditadura de Pinochet acabou com tudo. Então não somos nós só que temos avanços, progressos e retrocessos. Isso faz parte da história. Seguridade Social, portanto, supõe contribuições, sim, mas supõe a manutenção do sistema através dos impostos. Todos pagamos impostos, não só aqueles que têm carteira de trabalho assinada. Até um mendigo que recebe uma esmola e vai comprar um pão na padaria, ele está pagando imposto. Imposto de consumo. E no Brasil nós temos uma das estruturas tributárias mais injustas do mundo. Não é, mais uma vez, aquele ridículo pato da Paulista que paga imposto. Quem mais paga imposto no Brasil é o povo. E dentro do povo, os mais pobres. Nos países que optaram pelo estado de bem-estar social, tem uma estrutura tributária progressiva, ou seja, quanto mais você ganha, mais paga imposto. Tem países que mais do que 50% do que o cidadão ganha é para pagar imposto. É por isso que eles podem ter bons serviços públicos. Quando se falou aqui em tirar 0,5% de cada cheque que paga quem tem cheque, porque a maioria da população não tinha cheque, a chamada CPMF, houve aquela grita toda até que terminaram com ela. E um terceiro tipo de proteção social é assistência social, também chamado de residual, porque foi um dos mais antigos. Ainda foi na Inglaterra pré-elisabetiana. Supunha que aquilo que a igreja não conseguia mais fazer pela caridade, ou que as famílias mais abonadas podiam fazer pelos pobres, aquilo impôs uma ação do Estado, através da assistência. E assistência é aquilo que vocês do Hospital das Clínicas já ouviram falar no passado, que dão conta dos indigentes, não têm nenhum direito. Eles criaram as poor houses, que eram as casas dos pobres, em que esses indivíduos, para receberem esse auxílio, tinham que ficar confinados naquelas casas com trabalho forçado para poder justificar a assistência. É quase como você tem hoje que tirar atestado de pobreza para poder ter acesso a determinado tipo de benefício, por exemplo, a defensoria pública. Ou então para poder ser credenciado no Bolsa Família. Né? Isso é assistência social. Esse sistema, também chamado de previdência ou meritocrático, porque depende do mérito, da contribuição de cada qual, ou da seguridade social, que diz respeito à cidadania plena, que, portanto, ele deve ser sustentado especialmente com os impostos, e esse é que pega as migalhas da sociedade para poder garantir a sobrevida dos párias, daqueles que não foram competentes para poder conseguir coisas no mercado. Pelo filme, qual é o sistema de proteção social do Brasil? 1, 2 ou 3? Até 1923, fundamentalmente assistência social, que não acabou ali com a criação da Previdência. Continuou. Vocês já ouviram falar em LBA, Legião Brasileira de Assistência, que administrava esse nosso hospital pediátrico aqui, LBA. Isso foi até recentemente. Quando eu trabalhava aí nesse prédio, ainda era LBA. Então, a assistência continuava. Ok? Seguro Social, com o nome de Previdência, lá em 1923. Vai até quando? Antes de
antes de 1988, antes da Constituição Cidadã. Então, a partir de 1988, no Brasil, 40 anos depois da Inglaterra, nós organizamos a nossa seguridade social com a ideia de cidadania e não com a ideia de contribuição. Então, o que está na Constituição e o que está na lei no Brasil é seguridade social. E esta seguridade social, no entanto, para que isto fosse melhor estruturado com o que existia em 1988, esta ideia de seguridade social, ela teve 3 pernas. A perna da saúde, a perna da assistência social e a perna da previdência social. Juntando os 3, compõe, portanto, a seguridade social no Brasil. Isso a partir de 1988. Alguém vai dizer, mas isso é o que está na lei. Sim, é o que está na lei, é o que está na Constituição. O que fizeram é uma outra discussão. E uma coisa logo que é feita, não sei se vocês já notaram, logo com aquele presidente dos Marajás, ele criou o INSS. Você sabe o que quer dizer essa sigla? INSS? Não é Seguridade Social. Ele não foi cínico o suficiente para chamar de Seguridade Social. Ele deu o nome certo aos bois. O que ele queria fazer, ele fez. O Instituto Nacional de Seguro Social. Então, a ideia de previdência, a ideia meritocrática, está até no nome do INSS. Então, as palavras, às vezes, são muito úteis para entender as políticas. Daí em diante, só se fala no Brasil em previdência social. Não se fala em seguridade social. E quando se fala da crise, fala da crise da previdência social. Ok? Então, uma das medidas que os vários governos posteriores à Constituição de 1988 foram tomando, foram para esvaziar a ideia de seguridade social e apostar na ideia de seguro social e no retrocesso da assistência social, dando algumas migalhas para os mais pobres e miseráveis. Mas na época do IPS, dos estudos, aí não tem ideia também de seguro social. Seguro social. O INPS foi o fruto da junção do IAPC, do IAPB, do IAPI, do IPASE, do IAPTEC, ainda era seguro social. Quando chega na Constituição, se evolui para uma concepção de seguridade social, tal como do welfare state. Me diga uma coisa, como vivia junto nessa época, isso é possível, a ideia do seguro e a ideia da caixa da assistência social pelas pessoas que não tinham um emprego. Então, o que se tinha das ligas, né, de religiosas, essas pessoas como as de caridade, então, conviviam juntos nessa época. Não se tinha um conceito no mundo. Exatamente. Conviviam juntos. Os conceitos eram distintos, mas se confundiam os conceitos. A partir de 1988, por exemplo, acabou a LBA, porque não fazia mais sentido você ter a LBA. E quando Antônio Carlos Magalhães propôs o Fundo de Combate à Pobreza, que é o pai do Bolsa Família, os petistas não gostam quando eu falo isso não, mas foi assim. Antônio Carlos Magalhães, White, né? Red, ele propôs a criação do Fundo de Combate à Pobreza. E aí, quando o Fernando Henrique imaginou de que aquele fundo iria ser utilizado para clientelismo no Nordeste, então aí ele foi criando o Bolsa Gás, Bolsa Escola, Bolsa isso, Bolsa aquilo, papapá. E quando o Lula chegou ao criar o Fome Zero, que teve problemas no seu início, teve a
sensibilidade e a ousadia de juntar aquelas bolsas todas em uma bolsa única chamada Programa de Bolsa da Família. Okay? Mas isso é assistência, isso não é seguridade social. Vocês perceberam no filme e nas conversas que fomos tendo que existe um outro conceito muito importante, que são os atores políticos. Como aquela senhora que faz aquele discurso fantástico, naquele tempo que eu estava lá lutando na 8ª conferência hoje, né? Então é um ator individual, mas um ator que juntou gente, né? Mobilizou corações e mentes, etc., envolvendo-se num processo de formulação e implementação de política. Então o ator é aquele que é de alguma forma, é uma expressão que vem do teatro, né, que vem do cinema, é uma metáfora de sujeitos que atuam no processo político e saúde. E lembrando daquela definição, uns atuam por ação e outros por omissão. Ok? Então quem cruza o braço e espera, ou fica lamentando o movimento dos barcos, está atuando por omissão. Por isso que eu digo que ninguém sai mais ingênuo daqui. Esses atores, portanto, incluem autoridade. Geralmente quando a gente pensa em ator, só pensa na autoridade. Mas a burocracia. Burocracia é um conceito que não quer dizer coisa que emperra, não. Burocracia é o pessoal do Estado, somos nós, que atuamos dentro dos serviços públicos. Servidores públicos, eu prefiro até servidores públicos do que funcionário público. Agentes econômicos, Banco Mundial, Fundação Kellogg, Rockefeller Foundation, são tanto nacionais, OPAs, OMS, são atores internacionais. Trabalhadores de saúde, que foram mencionados hoje aqui na fala de vocês e também no filme. E os usuários. Né? Eu não gosto muito de usar usuário, mas essa expressão ficou... Né? Parece que está usando droga, álcool e outras coisas, né? Nada contra a droga nem contra o álcool, né? Seria hipocrisia dizer isso, mas eles são cidadãos. Né? Quando nos conselhos, na construção dos conselhos de saúde, alguns dirigentes começaram a formular dizendo que 25% eram dos gestores, 25% eram dos trabalhadores e 50% eram dos usuários. Se vocês prestarem atenção, era para que os gestores não fossem usuários e que os trabalhadores não fossem usuários. Era uma concepção de SUS para pobres. Usuários são os pobres que não têm outra condição e vão ficar aí mendigando pelo SUS. Seria diferente, por exemplo, não estou propondo nada não, viu? Mas seria diferente que você dissesse que o Conselho de Saúde teria 50% de representantes do Estado e 50% de representantes da sociedade civil. Era uma forma completamente distinta de concepção. Mas o que vingou e o que está na lei 8142, vocês já viram que eu também não passo a mão na cabeça do SUS, não. O que vingou é isso, que representa a ideologia dominante na época dos dirigentes municipais de saúde. Além dos atores, nós temos, para estudar política, que examinar quais são os instrumentos, quais são as ferramentas, quais são o estetoscópio, o tensiômetro, né, o tomógrafo, de nós que trabalhamos com política de saúde. São as políticas formuladas, são os planos, são as leis, são as portarias, ou seja, são documentos institucionais que instrumentalizam aquela decisão tomada. Seja uma decisão monocrática de um só, ou uma decisão democrática com várias pessoas que participaram, por exemplo, da 8ª Conferência Nacional de Saúde, ou da 15ª, etc. Então, esses instrumentos nós usamos para fazer com que as políticas se transformem em ações. Este processo político, em que uma decisão é transformada depois em uma ação, é objeto de pesquisa
em política de saúde. Um sistema de saúde, de uma maneira assim, muito rápida, muito simplificada, ele tem 3 níveis. Ele tem o nível político, em que as decisões são tomadas, tem o nível intermediário, também chamado técnico-administrativo ou de nexo, que transforma a decisão em uma norma, em uma lei, em um projeto, em um programa. E tem o nível que muitos de vocês trabalham, que é o nível técnico-operacional, ou seja, quem atende as pessoas, quem atende a população, quem apoia o centro cirúrgico, quem toma a decisão se esse paciente está ou não está regulado. Horrível essa expressão, né? Que passou a... Não é o sistema que é regulado, é o paciente que é regulado, coitado. Então isso aí é no nível técnico-operacional. Então, para chegar no nível técnico-operacional, uma ação conforme a política, tem todo um caminho, tem todo um processo quase que de, ótico, em que as imagens às vezes até podem ser invertidas. Processo de refração de uma decisão política. Aí chegamos, finalmente, a um conceito de sistema de saúde. O sistema de saúde é um dos, não o único, objeto de estudo das políticas de saúde. Então, o sistema de saúde ele é composto de agências e agentes, um conjunto de instituições públicas e privadas que coordenam, regulam, produzem e controlam a produção de bens e serviços destinados aos indivíduos e à população. Isso vai desde a promoção da saúde, passando pelo controle dos riscos e dos determinantes sociais. Então, o sistema de saúde, ele não é exatamente igual ao sistema de serviços de saúde, mas isso é um detalhe técnico. Geralmente, quando a gente fala o SUS, fala que é um sistema de saúde. Mas, por exemplo, se nós formos examinar quem são os componentes de um sistema de saúde, inclui os financiadores, então não é somente quem está prestando serviço, os prestadores, os formadores de recursos humanos, os produtores de bens e até os meios de comunicação de massa, porque eles educam e também deseducam em relação à saúde. Tudo isso faz parte do sistema de saúde. Aqui nós, na UFBA, eu do ISC, não é do uísque não, faço parte do sistema de saúde brasileiro. Mas nós do ISC não fazemos parte do SUS, que é o sistema de serviços de saúde. Vocês fazem parte do SUS. Ok? Então, uma pequena distinção entre o que é sistema de saúde, que é mais amplo, e o sistema de serviços de saúde, que é um subsistema do sistema de saúde. Então, no caso do sistema de serviços de saúde, continua incluindo os financiadores. Então, quando nós falamos, por exemplo, em planos de saúde, nós estamos pensando nas operadoras e quem paga os planos de saúde, que sejam os consumidores, sejam os empresários. Os provedores, que organizam, portanto, esse tipo de intervenção de prestação de serviço. Os prestadores também compõem o sistema de serviços de saúde. E, finalmente, os chamados usuários. Os usuários fazem parte, sim, do sistema de serviços de saúde. Não só como meros consumidores, no caso brasileiro. No caso brasileiro, além de consumidores de serviços, eles também são partícipes nos processos de tomada de decisão. De agora em diante, nós podemos fazer um zoom em algumas partes de um sistema de saúde. Qualquer sistema de saúde, ele dispõe de pelo menos 5 componentes. Seja o sistema de saúde brasileiro, o cubano, o americano ou de Cabo Verde na África. O sistema de serviço de saúde tem um componente que é fundamental, que é o seu alicerce, que é a sua infraestrutura. Os hospitais,
os trabalhadores de saúde, a ciência e tecnologia, as equipes de saúde da família, os laboratórios, este conjunto de recursos físicos, materiais, ainda quem diga isso, e humanos, compõem, portanto, a infraestrutura do sistema de saúde. Claro que Cabo Verde tem uma infraestrutura restrita e o Brasil tem uma infraestrutura de sistema de serviço de saúde muito mais robusta. Ok? Mas este componente é impensável a sua inexistência dentro da composição de um sistema de saúde. Um segundo componente de um sistema de saúde diz respeito ao financiamento. Todo sistema de saúde tem este componente. Não é possível pensar um sistema de saúde sem a garantia de financiamento. Financiamento é o sangue do sistema de saúde. Se vocês quiserem uma linguagem mais poética, é a seiva que vai manter a planta em pé, dando frutos, flores, etc, etc, etc. Okay? Por isso a gente precisa saber quais são as fontes de financiamento, qual o volume, como é que ele é distribuído, como ele é repassado, como é que ele é utilizado. Essa é uma das áreas mais importantes para o estudo de política de saúde. E, lamentavelmente, é uma das áreas pouco investigadas por nós, pesquisadores da área de saúde coletiva. Está melhorando, mas foi muito negligenciado. Por quê? Primeiro porque isso era um monopólio quase dos economistas. São eles que entendem de grana. Ou então dos tributaristas. Ou então dos administradores, que usam uma linguagem tão cifrada que um ser humano comum chegar a começar a entender isso rala muito, demora muito para poder compreender. Evidentemente que mais nos últimos anos, sobretudo com o SUS, muitos economistas se aproximaram a nós, muitos profissionais de saúde se aproximaram aos economistas do bem. Eu gosto muito de fazer a diferença dos economistas, geralmente são do mal, mas tem exceções. E com isso nós temos estudado melhor o financiamento da saúde. Este ano mesmo, no final do ano passado, início desse ano, já foi publicado pela editora da Universidade Feira de Santana um livro chamado Financiamento do SUS, desvendando ou abrindo a caixa preta, que é uma verdadeira caixa preta de amigo. Então, aqueles que quiserem estudar financiamento é um dos maiores desafios do Sistema Único de Saúde hoje. O terceiro componente do sistema de saúde diz respeito à gestão. Para onde é que nós estamos conduzindo este barco? Para onde é que vai o SUS? Vocês tentaram me fazer essa pergunta com outras palavras. E eu confesso que não vou dizer isso para vocês. Aí estão as leis, as normas, as políticas, os planos, todo o processo político gerencial. Onde é que eu vou, a que porto eu pretendo levar este navio? Então, gestão tem a ver com condução de um sistema, com reunião de vontades para poder atingir um determinado objetivo, ou uma determinada imagem objetiva. Gestão, de alguma maneira, é uma palavra que hoje está muito contaminada aqui no Brasil, porque ninguém é mais político, é tudo gestor, né? Mas a gente precisa pelo menos fazer uma diferença entre gestão, que tem a ver com essa condução política institucional, com gerência. Gerência de coisa, né? Gerência de material, gerência financeira, etc. Gestão vai além da gerência. Um quarto componente de um sistema de saúde diz respeito à organização dos recursos dos serviços. Então, quando vocês falam em rede de atenção primária, secundária, terciária, isto expressa uma organização do sistema de serviço de saúde. Quando vocês falam em encaminhamento ou referência, contra-referência dos pacientes de uma unidade de saúde para outra, isto é organização. Quando vocês falam em central de regulação, isso faz parte da organização do sistema. Então, tem muito que investigar, muito a pesquisar em relação à organização dos serviços no âmbito do SUS. Quando se fala em atenção primária, em atenção no território,
em organização da assistência no domicílio, tudo isso tem a ver com a organização do serviço. E por último, mas não menos importante, nós temos a prestação de serviços propriamente dito, que muitos de vocês estão envolvidos diretamente, que tem a ver com como combinar a oferta com a demanda e com as necessidades. Vez ou outra vocês viram no filme alguém falar um modelo hospitalocêntrico. É porque o modelo de atenção predominantemente no Brasil, que foi construído especialmente da década de 50 para cá, foi um modelo centrado muito mais nos hospitais e nas especialidades do que um modelo centrado na atenção básica ou na atenção do território. Então esses modelos assistenciais, que provavelmente à tarde eu vou falar um pouquinho com vocês, os modelos de atenção, eles vão revelar a expressão maior de um sistema de saúde. É o núcleo duro de um sistema de saúde. É aí que tem a característica de um sistema. Se é um sistema americano, todo voltado para atendimento hospitalar especializado e tratando a saúde e a doença como mercadoria, ou um sistema como o inglês, ou o cubano, ou o canadense, que tem uma outra perspectiva de uma ação integral em relação à necessidade de saúde da população. O que é que política de saúde, enquanto disciplina acadêmica, faz? Uma das coisas que faz é análise política em saúde. Para onde vai o nosso sistema? Por que é que nós estamos com esta política? Por que é que um engenheiro propõe planos populares de saúde? Pois é. Deixa ele em paz. Saiu um artigo agora na Globo, que a professora Lígia Bahia disse que é o pior ministro da saúde de toda a história do Ministério da Saúde no Brasil. Saiu no Globo. A política de saúde identifica fatos através de leis, discursos de autoridades, documentos, notícias. Nós temos um observatório de análise política em saúde que monitoramos as notícias dos sites, as notícias na mídia, para poder entender para onde é que está indo, né, a política de saúde em determinadas conjunturas. A política de saúde também faz pesquisa, identifica ou procura identificar o que é que causa esses fatos, quais são os determinantes, quais são as consequências. Por exemplo, eu estava falando no intervalo, de durante 20 anos os recursos para a saúde estarem congelados nos preços atuais. A população vai aumentar, os idosos vão duplicar, as doenças crônico-degenerativas vão ampliar, os problemas mentais, sobretudo de depressão, vão se agudizar, as epidemias vão pintar e, no entanto, os recursos vão ser os mesmos. E se uma parte da população hoje está revoltada com a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, ficou muito paradinha na hora que fizeram esta violência no dia 13 de dezembro de 2016. Analisa e avalia políticas públicas. Então, com isso, você pode fazer análise política em saúde, não é jogo de palavras, não. É análise da conjuntura em saúde e análise de políticas de saúde, ou seja, análise de políticas específicas. Política de saúde do homem, política de saúde da mulher, política das pessoas com necessidades especiais, são políticas específicas. Ok? Então, política de saúde pode contemplar com determinadas metodologias estudo da política numa perspectiva específica ou estudo do sistema, do conjunto das políticas numa determinada conjuntura. E, finalmente, e também não menos importante, a política de saúde, enquanto disciplina acadêmica, pode ajudar a elaborar documentos que formulam políticas. Eu disse para vocês, anteriormente, que sempre existe uma política de saúde, né? Ou por ação, ou por omissão. Agora eu posso dizer para vocês que uma política de saúde pode ser explícita ou implícita.
Por exemplo, quando eu, como autoridade, digo que a minha prioridade vai ser hospital, eu estou explicitando a minha política. Mas pode estar implícita. Eu estou jurando que a prioridade é a atenção básica, mas 80% dos meus recursos estão indo para os hospitais. É a política implícita, é o privilegiamento dos hospitais, e não a atenção básica, que é a explícita. A política explícita, ela pode ser explicitada, desculpe a redundância, através de uma fala de uma autoridade, como eu mencionei antes, através de uma lei, de um documento, aqueles documentos de instrumentos de política, ou pode ser explicitada através de um documento chamado documento de formulação de política. Essa política planificada, essa política escrita pelo documento pode ser uma política planificada. O que é que quer dizer isso? Uma política que pensou antecipadamente as ações. Aquilo que eu brinquei antes, pensar para agir e agir para pensar melhor. E existem técnicas para formular uma política. Não vou adiantar muito hoje com vocês, mas existe uma sequência de passos para formular uma política. Você precisa conhecer a realidade, mas além de conhecer a realidade, você precisa ter uma imagem objetiva. O que é que eu pretendo fazer daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, etc. Então, na construção dessa imagem objetiva, a realidade, com seus problemas e suas oportunidades, é muito útil esse exame da realidade. Mas também uma utopia para fazer com que as pessoas se movimentem e lutem por esse ideal é fundamental. As ideologias, porque cada um de nós tem uma visão de mundo, elas devem estar explícitas na formulação da política. Então, isto é o primeiro momento, é o momento da definição de uma imagem objetiva. Mas existem outros passos. A partir dessa imagem, a gente vai escrevendo uma série de proposições para poder nos aproximar daquela imagem. Depois dessas proposições, nós vamos fazer uma análise da coerência delas, uma análise da fatibilidade, tem recursos para poder fazer isso, análise da viabilidade. Tem oponentes, por exemplo, Dona Dilma, quando lançou o programa Mais Médico, encontrou uma oposição incrível entre os médicos. Então, análise da viabilidade tem a ver com como é que vou juntar as forças para poder me contrapor a esse obstáculo. E, finalmente, a abertura política em programas, projetos, etc. A partir de um determinado desenho estratégico. Então, isso é tarefa de quem estuda política de saúde. Então, nós temos aqui alguns... Alguém estava dizendo, eu estou querendo estudar a atenção em saúde mental na cidade de Camaçari. Diga! Eu não estou ouvindo, minha querida. Técnicas de formulação da política. Eu não vou poder aprofundar hoje, eu estou querendo pelo menos mencionar alguns passos. Definição da imagem objetiva, estabelecimento das proposições, análise de coerência interna e externa, análise de fatibilidade, análise de viabilidade, desenho estratégico e abertura programática e formalização. É difícil numa primeira aula eu já detalhar isso para vocês, mas esses são alguns passos reconhecidos para formular uma política de saúde. Mas o uísque foi criado em 1995 e logo na criação do uísque, em 1995, foi proposto um grande convênio com a Secretaria Estadual de Saúde por iniciativa da Secretaria para que nós colaborássemos na elaboração do Plano Estadual de Saúde. Esse foi um dos primeiros convênios que o uísque fez. Posteriormente, na Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, no início dos anos 90 também, quando Lídice da Mata era prefeita,
também foi feito um acordo muito próximo, sem uso de recursos, mas muito mais a gente ajudando do ponto de vista de consultoria pública, gratuita, ao trabalho da Secretaria. Daí em diante, o Instituto cresceu muito. Então, hoje o Instituto tem um centro de referência que apoia a vigilância sanitária Anvisa, dentro do 3º andar. Tem um outro centro de apoio às doenças transmissíveis. Tem um outro centro de apoio para o Ministério da Saúde na área de trabalho, educação e saúde, de ciência e tecnologia, de economia e saúde. Então, essa proximidade é muito intensa com esses governos, ainda que eles não pensem igualmente a nós, nem nós pensemos iguais a eles. Mas posso te dizer, se essa é a sua curiosidade, que nos últimos anos, nem a Secretaria Estadual de Saúde, de 2010 para cá, nem a Secretaria Municipal de Saúde, de 2007 para cá, tem nos procurado constantemente para buscar apoio. Tá bom? Aqui nós temos, eles podem prescindir da gente, podem estar muito mais próximo ao setor privado, não é? a PPPs, a Banco Mundial, podem dispensar do trabalho nosso. Bom, aqui, para fazer uma análise de uma política de saúde, nós podemos considerar pelo menos esses 7 passos. Muitos dos nossos alunos de política de saúde na graduação têm feito como exercício prático de política de saúde, por exemplo, política de saúde da pessoa idosa. Eu orientei uma turma e uma menina que fez o TCC exatamente nesse tema. Então ela vai utilizar um estudo identificando os objetivos da política, quais foram as estratégias, os planos, os instrumentos utilizados, quais são os papéis simultâneos, políticos e econômicos que aquela política realiza, quais são as arenas, os espaços de tomada de decisão, como é que os projetos são compatibilizados, porque eles são contraditórios na maioria das vezes, como é que as instituições foram se modificando para incorporar aquela política, ou seja, quais são as mudanças institucionais, até mesmo no organograma, e finalmente, em que medida referenciais éticos e sociais modificaram a partir daquela implementação da política. Dando o exemplo do idoso, não é? A palavra emancipação é muito forte na política do idoso. E emancipação não é só para velho dizer que não está andando sozinho ou que está tomando banho sozinho. Emancipação é um conceito muito mais amplo do que a sua dimensão física. Emancipação tem a ver com o que eu quero fazer da minha vida. Emancipação tem a ver com qual é o meu projeto de vida. Emancipação tem a ver com a definição da minha qualidade de vida, que não deve ser feita pelo médico, deve ser feita, no limite, eu conversando com o médico. Então, este conceito, que é um conceito valorativo da vida social, ele pode ser embutido em uma determinada política e isso ser examinado, ser investigado. Aqui é só para poder fazer uma sopa de disciplinas, para vocês perceberem quantas disciplinas nos ajudam. Estou terminando. Então, essas disciplinas todas que aí estão, nos ajudam a entender política de saúde. Ok? Não quer dizer que vocês vão estudar todas elas, mas de vez em quando a gente está dizendo, olha, isso aqui é da economia, olha, isso aqui é da ciência política. Olha, o conceito de Estado é um conceito sociológico, ok? Tem algumas investigações, sobretudo dos países do norte, que têm inspirado algumas pesquisas aqui, que procuram examinar uma política como se fosse uma vida da gente. Tem nascimento, crescimento, desenvolvimento, maturidade e morte. Então, o ciclo de uma política pode ser tomado como objeto, e os vários momentos desse ciclo. E um dos primeiros momentos desse ciclo pode ser considerada a problematização. Quando algo é identificado como problema, as pessoas questionam por que eles ocorrem e se justifica ou não a existência de uma política. Vou dar um exemplo muito próximo a nós. Violência era uma questão da justiça e da segurança pública até muito pouco tempo atrás. Mas diante de olhar as taxas de mortalidade no Brasil, em que a violência, sobretudo os homicídios ou as causas externas, era a segunda ou terceira causa de morte no Brasil, como é que os sanitaristas poderiam ignorar a violência?
Então, era problematizada a questão da violência e, portanto, justificando o estudo desse momento da problematização de uma política. Um segundo momento é quando aquele tema é incluído na agenda política. Porque muitos problemas vão continuar existindo, mas não vão ser objeto de agenda. Não vão ser considerados pelos governos, pelos estados, pelos profissionais de saúde. Então, a inclusão na agenda pública ou na agenda política é um outro momento do ciclo da política. Um terceiro momento, eu falei rapidinho como é que poderia formular uma política, é fazendo proposições, ou seja, um conjunto de frases, de sentenças, geralmente com o verbo no infinitivo, dizendo o que é preciso ser feito para nos aproximarmos daquela imagem objetiva. Um outro momento do ciclo da política é a formalização, quando aquela política escrita é submetida ao Conselho Estadual de Saúde, ou ao Conselho Nacional de Saúde, ou ao Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara dos Vereadores, etc. Então isso é que vai dar a formalização daquela política. E uma grande oportunidade de investigar uma política não é no seu momento da construção da agenda nem da formulação, é no momento em que a gente vai ver as cobras como dormem, né? Que é a implementação. Aí é o grande desafio de uma política, né? Porque aí é que vai ter um choque muito intenso com a realidade, que nem sempre foi aquilo que foi acordado pelas várias partes que participaram do consenso ativo dos governantes. Isto está sendo colocado como último, mas não quer dizer que se faça por último, a avaliação de uma política. Às vezes você pode avaliar uma política antes mesmo dela ser implementada. A gente já pode ter uma avaliação do que vai ser de tragédia desses planos populares de saúde antes de a ANS bater o martelo junto do Ministério da Saúde. Agora, evidentemente que se isso for adotado e ao longo dos próximos 5 ou 10 anos nós vamos ter elementos empíricos, muito mais de evidências capazes de sustentar uma argumentação do que apenas uma análise prospectiva a partir dessa decisão. Concluindo, no estudo de uma política, precisamos distinguir o deve ser do que é. O deve ser é tema de filosofia política, deve ser assim. O que é tema de ciência política, por isso que eu digo que é examinar a vida como ela é. Como filosofia política eu posso ser liberal, liberal social, comunista, socialista, social-democrata, posso ser tudo. Eu gostaria que fosse assim. Agora tem que ver como é que é. E como é que é, não é filosofia, é ciência. Em política de saúde, portanto, interessa a ciência política, envolvendo a teoria política com seus enfoques, com seus conceitos, com suas teorias, e a análise política, que vai estudar os processos reais. E na investigação desses fatos, impõe sempre a análise do processo, ou seja, como é que esses atores atuam concretamente, não o que eles dizem, mas o que eles fazem. Porque aquela menina estava me perguntando, e o que é esse ISC faz? Né? Que a gente está falando aqui. Né? Então é isso. É uma pergunta de investigação, eventualmente. Estudar todas as formas de contribuição que o ISC teve na política estadual de saúde, por exemplo. Para o bem e para o mal. Né? A gente não pode a priori dizer que foi bom ou ruim. E com isso a gente vai ter que identificar os fatos políticos, as estratégias, as táticas e os enganos, que são as estratégias. Ok? Intervalozinho, 2 horas a gente volta.